Bom dia, amados do Senhor. Nessa manhã eu quero compartilhar a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Vamos falar da história de Noé. Então, Gênesis capítulo 4 vai falar da história de Eva e de Adão. Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel, e nós sabemos que Caim mata Abel, e aquela família ela fica sem filhos, ali morre os sonhos, morre os propósitos deles, porque eles perderam 2 filhos ao mesmo tempo, né? Caim mata Abel e Caim sai pelo mundo. Então Eva e Adão, eles perderam os 2 filhos ao mesmo tempo. Você imagina a tristeza desse casal. Esse casal que até então eles não conheciam esse sentimento. Né? Era um sentimento da perda de um ente querido. É algo que dói muito. Você que conhece esse sentimento como eu conheço, é muito horrível. É uma dor que não tem cura. Só o Senhor vai amenizando com o tempo. E aí a palavra do Senhor diz que depois que isso acontece, a palavra do Senhor vai falar no capítulo 5, versículo 3, diz assim: e viveu Adão 130 anos e gerou Sete. E aí a palavra vai relatar sobre Sete. No capítulo 4, versículo 25, diz assim: e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, chamou o seu nome Sete, porque disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. A palavra do Senhor diz que Adão tinha 130 anos, ele volta a coabitar com Eva e ela gera um filho. E ele põe o nome desse filho Sete. Aí a palavra do Senhor diz no versículo 6 do capítulo 5, que diz que Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Mas quando Enos nasce, no capítulo 4, versículo 26, a parte B, diz assim: e nasceu Enos, e aí começou a invocar o nome do Senhor. Então você observa aqui que desde que eles saem do paraíso até o nascimento de Enos, não se tinha invocado o nome do Senhor. Passaram-se 130 anos, né, quando Sete nasceu. Sete vive mais 105, nasce Enos, e quando Enos nasce, o neto de Adão, é que se começa a invocar o nome do Senhor. Passaram-se 235 anos. E aí da geração de Enos, né, vem Enoque, vem Matusalém, até que nasce Lameque. E de Lameque nasce Noé. Agora veja vocês o que acontece no nascimento de Noé. A palavra do Senhor diz, no capítulo 5, versículo 29, diz assim: o 28 diz: e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca das obras do nosso trabalho e de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Aí você vê aqui que Noé já nasce com uma promessa. O que eu aprendo com isso é que o Senhor, ele escreve a nossa história muito antes dele nos formar. Como diz o Salmo 139, que o Senhor escreveu a nossa história quando nada ainda existia. Então o Senhor escreve a nossa história e depois nos envia para a terra. Você não tem passado, você tem história. Deus começou a sua história quando ele começou a te formar no ventre da tua mãe. Você tem história. Não importa qual a família que o Senhor escolheu para ti, porque não foi a tua família que te escolheu. Foi o Senhor que escolheu a família para ti. Não importa qual foi a família. Deus tem uma história. Ele escreveu a tua história e ele tem um propósito na tua história. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que a terra estava corrompida. Não havia pessoas boas na terra, as pessoas eram malvadas, as pessoas eram muito más. Mas a palavra do Senhor diz no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações.
Noé era um homem que fazia diferença nas suas gerações. Ele nasceu no meio de um povo corrompido, no meio de um povo ruim, mas ele era o quê? Justo e perfeito. Porque a palavra vai dizer, a parte B, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. O versículo 11 diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, mas Noé fazia a diferença. Então, não importa onde o Senhor te colocou, Ele te pôs aí para você fazer a diferença. Seja diferente, faça a diferença no seu trabalho, na sua família, faça a diferença na sua casa. Deus tem um propósito na tua vida. Na hora certa, na hora de Deus, Ele vai te revelar. Eu sei que é difícil. Eu sei que nós ouvimos muitas coisas, ouvimos muitas críticas, muitas piadinhas. Ninguém nos entende, mas o Senhor nos entende. Quantas vezes estamos nos lugares com muitas pessoas, as pessoas falam de assuntos que pra gente aquilo está sendo difícil, né? Ficar ali. Mas tudo é propósito de Deus. Então, cala e ouve. Deixa Deus cumprir, porque em tudo Deus tem um propósito. E o Senhor vai revelando à medida em que você vai vivendo dia após dia. O Senhor vai te revelando, Ele vai te capacitando, Ele vai te corrigindo, porque você erra todos os dias, porque nós somos humanos. Eu erro muito, eu erro todos os dias, todas as horas, estou sempre nos pés do Senhor. E às vezes as pessoas pensam que nós vivemos nos pés do Senhor porque queremos ser melhor do que os outros. Não, é porque a gente reconhece que é pior do que os outros. Porque se fôssemos melhores, a gente estava como eles, não procurava o Senhor. A gente procura o Senhor porque a gente reconhece que precisamos dele. Eu estou sempre nos pés do Senhor porque eu reconheço que eu preciso dele. Eu preciso ser mudada pelo Senhor. A cada dia nós descobrimos que tem algo em nós que precisa ser mudado. E quanto mais perto de Deus estamos, mais olhamos para nós mesmos e descobrimos que precisamos de mudança. Recebe essa palavra nesta manhã. Creia que o Senhor é contigo e Ele vai te usar como Ele usou Noé, para fazer a diferença. Aleluia! Oh, glória a Deus! Que a justiça do Senhor possa estar na tua vida nesta manhã, no nome de Jesus. Pai, muito obrigada por este momento maravilhoso, Senhor, de poder compartilhar a Tua palavra. Abençoa o nosso dia. Toma o controle, Senhor, de cada pessoa que esteja ouvindo esta mensagem. Que Tu possa, Senhor Deus, ó Pai, estar transformando, Senhor, essa situação para a glória e louvor do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.